Terror em Silent Hill, de 2006, é considerado uma das melhores adaptações cinematográficas de um jogo de videogame, e não é à toa. Nos anos 2000, quando o terror tava surfando forte entre remakes, J-horror e aquela estética mais fria e urbana, o filme chegou com uma atmosfera diferente. Uma névoa sufocante, uma sirene aterrorizante, uma cidade fantasma que parece viva e um clima de pesadelo super opressor. Pra muita gente, foi a primeira vez que uma adaptação de jogo parecia realmente respeitar o sentimento do material original. Hoje em dia, Terror em Silent Hill continua sendo comentado e revisitado, seja pela nostalgia, seja porque a estética dele envelheceu bem e virou quase um filme de conforto pra quem ama esse terror mais atmosférico, seja porque agora, amanhã, dia 22 de janeiro, teremos o lançamento de mais um filme dentro da cidade fantasma de Silent Hill. Hoje vamos fazer uma análise completa dessa obra que marcou os anos 2000 e dos significados, simbolismos, bastidores e curiosidades por trás dela. Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby e aqui nesse canal eu falo sobre filmes e séries de terror e curiosidades bizarras sobre os bastidores dessas produções assustadoras. Então, se você gosta desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário e não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Quase todo dia tem vídeo curto e toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos. Terror em Silent Hill foi dirigido pelo Christopher Gans e estreou em 2006 com a proposta de adaptar o primeiro jogo Silent Hill de 1999 e transformar isso num filme que funcionasse para quem nunca jogou, apresentando toda a atmosfera macabra e nebulosa da cidade de Silent Hill. O filme segue a mesma base do jogo. Uma criança é levada até Silent Hill, rola uma separação, a criança some e o responsável ali atravessa a cidade procurando a criança, enquanto descobre o passado do lugar e a história bizarra por trás dele. Mas, enquanto no jogo temos um protagonista homem, aqui no filme, por escolha do diretor, temos uma protagonista mulher. A história começa apresentando a Rose. Ela vive com o marido e os dois adotaram uma menina chamada Sharon quando ela ainda era bem pequena. O problema é que a Sharon passa a ter umas crises de sonambulismo. E não é aquele sonambulismo leve, é aquele sonambulismo perigoso porque ela levanta e sai andando pela rua sem perceber. E sempre que a Rose consegue acordar a filha depois desses episódios, a menina repete o nome de um lugar chamado Silent Hill. Silent Hill é uma cidade fantasma localizada na Virgínia Ocidental que estaria abandonada desde 1970, porque um incêndio tomou conta do lugar e deixou tudo completamente inabitável. E a Sharon, quando tá tendo essas crises, fica repetindo o nome Silent Hill toda hora. Estranho, né? A Rose, claro, decide investigar e começa a pesquisar mais sobre essa cidade fantasma. Ela descobre que, atualmente, o lugar era abandonado e envolto por um clima deserto. O ar estaria contaminado como consequência direta de um incêndio que aconteceu ali e, de acordo com as informações, o fogo ainda segue queimando no subsolo da cidade, o que torna ela completamente inabitável. Só que, mesmo sabendo de todas essas informações tensas, a Rose está determinada a ajudar a filha a superar esses episódios de sonambulismo e entender o que está acontecendo. Então, ela decide levar a Sharon até Silent Hill pessoalmente. O marido dela aqui, gente, o Christopher, é totalmente contra. Mas ela vai mesmo assim, ela parte em direção à cidade. No caminho, a Rose resolve parar em um posto de gasolina ali para abastecer e também pedir informações sobre como chegar lá em Silent Hill. Assim que ela menciona o destino, a atendente ali do posto fica achando muito estranho, né? Tipo, por que essa mulher quer ir para essa cidade fantasma que não tem ninguém lá? A Rose, tentando não dar muita explicação, só fala que tem um compromisso e que precisa chegar até Silent Hill. Só que não é só a atendente que fica com um pé atrás ali observando a Rose. Tem uma policial no posto, a Sibyl, e ela também fica meio assim, com a Rose, com um pé atrás, assim. Enfim, a Rose segue viagem com a Sharon e a policial decide ir atrás. Pouco depois, essa policial começa a dar sinal ali pra Rose encostar e parar o carro, mas ela não obedece. Ela acelera e tenta continuar o trajeto pra chegar rápido ali em Silent Hill. Só que no meio da estrada, ela avista uma garotinha e, num reflexo ali, ela tenta desviar pra não atropelar a menina, perde o controle ali do carro e mãe e filha
filha sofre um acidente. Depois de uns minutos, a Rose acaba acordando ali, meio atordoada, e percebe que a Sharon não tá ali, gente. A partir desse momento, o filme deixa bem claro que Silent Hill não é um lugar normal. O ambiente é estranho e ameaçador, tem uma neblina muito forte cobrindo tudo, e o que parece ser neve caindo do céu, só que na verdade são cinzas do incêndio que continua rolando ali no subsolo da cidade. A Rose começa a procurar pela filha, né? Óbvio. E nisso ela começa a ver repetidamente uma garotinha correndo por ali. Uma garotinha que se parece muito com a Sharon. Mas não é. É justamente a mesma menina que ela viu ali na estrada antes do acidente, que ela tentou desviar ali. E aí, gente, vamos ver aqui pela primeira vez o momento em que a cidade se transforma numa coisa mais assustadora ainda do que ela já é. De X em X horas ali, toca uma sirene, que parece muito o sinal que tocava no meu colégio, inclusive, quando eu era criança. E aí, as paredes da cidade parece que vão derretendo ali, queimando. Tudo no cenário começa a ficar mais sombrio e sinistro. E criaturas bizarras começam a aparecer. É uma mudança de ambiente que é muito bonita, gente. Com belíssimos efeitos especiais ali desse cenário se queimando. Eu amo, acho lindo. Depois que a cidade se transforma ali, a Rose começa a ser perseguida por umas criaturas que parecem ser umas criancinhas, assim, toda queimadas, que fazem um som muito estranho e ficam tentando pegar ela ali. E quando várias estão em cima dela, esse efeito da cidade em que ela se transforma depois da sirene acaba. Então, ele acontece ali de tantas em tantas horas e dura ali um tempo com criaturas bizarras, mas quando esse tempo acaba, as coisas voltam ao normal. E isso acontece bem quando as crianças estão em cima dela ali, mas ufa, ela consegue se salvar dessa. Mesmo cercada por esse caos, a Rose percebe um detalhe importante. Aquela garotinha que tá correndo pela cidade parece estar deixando pistas pra ela, como se estivesse guiando ela até a Sharon. Então, a Rose passa a seguir esses sinais e tenta entender o que eles significam, porque essa pode ser a única forma dela reencontrar sua filha. No meio dessa busca, ela cruza novamente com a policial, só que ao invés das duas virarem amigas ali e se ajudarem nessa cidade bizarra, a Sybil prende a Rose, desconfiada ali do sumiço da Sharon, e decide que as duas vão voltar andando até a delegacia, já que o carro da Rose tinha tido um acidente, né? E a moto da Sybil também tinha derrapado ali com ela na pista, causando outro acidente nessa perseguição que rolou. Só que quando elas tentam seguir esse caminho, a ponte simplesmente não tá mais lá. No lugar tem um abismo gigantesco que parece ter surgido do nada e agora elas estão presas dentro de Silent Hill. E como tudo que tá ruim pode piorar, do nada surge uma criatura sem braços, nojenta, extremamente horrorosa e ela parte pra cima das duas. E o sangue desse bicho é ácido e derrete ali um pouco as roupas da policial. Desesperada, a Rose sai correndo e acaba deixando a Sybil pra trás. Durante essa fuga, a Rose conhece uma mulher chamada Dahlia, que vaga ali pelas ruas como uma andarilha rejeitada pela cidade. A Dahlia é mãe de uma garotinha chamada Alessa, e a Rose fala que tá procurando a filha, mas a Dahlia, gente, ela é meio misteriosa ali, confusa, e não dá pra entender direito o que ela tá falando. Bom, a Rose acaba encontrando uma pista que leva ela até a escola. Lá, ela vê na carteira ali a palavra bruxa escrita e consegue mais informações sobre essa tal de Alessa, filha da Dahlia. Através de umas cenas de flashback, a gente vê que a garotinha era considerada uma bruxa ali na escola. E nisso, a gente vê também que a Alessa e a Sharon são, tipo, iguais. Elas parecem gêmeas, são muito parecidas mesmo. Enquanto a Rose e a filha estão isoladas lá em Silent Hill, o marido Christopher aciona a polícia e vai atrás da esposa junto de um policial chamado Thomas. Esse policial conhece muito bem as histórias da cidade abandonada. Ele chegou até de trabalhar em Silent Hill, o pai dele teve comércio lá e ele explica mais ou menos o que aconteceu. O policial Thomas diz que houve um incêndio que contaminou toda a cidade, prejudicou os moradores e foi uma tragédia.
E ele termina dando um shade ali, dizendo que foi sim uma tragédia, mas algumas pessoas até que mereceram aquilo. E aí, gente, aqui a gente percebe que a gente tá vendo Silent Hill de duas perspectivas diferentes. O Christopher vai até a cidade com o Thomas, mas, chegando lá, o aspecto da cidade é mais quente, assim, na imagem. A cidade tá abandonada, destruída, vazia e tal, mas parece que ela é mais real, não algo saído de um pesadelo. Mas, na Silent Hill que a Rose tá, tudo é mais nebuloso, mais frio, mais acinzentado. Então, eles estão ali em lugares diferentes, em dimensões diferentes. É tipo um mundo invertido ali, gente, basicamente. Dentro da escola, a Rose acaba sendo perseguida por uns homens mascarados e, pra não ser vista, ela corre e se esconde no banheiro. E é ali que ela dá de cara com um cara, tipo um trem bizarro. Dentro de uma cabine, existe um homem preso em um arame farpado, suspenso, contorcido, assim, horrível. E tem uma mensagem escrita assim: eu te desafio, e com uma seta apontando pra boca desse cara, dando a entender que tinha algo escondido ali. A Rose enfia a mão na boca daquele cadáver e arranca o que tá ali, descobrindo que é um pedaço de chave que parece ser a chave de um hotel. Mas quando ela decide seguir ali pro hotel da cidade, aquele sinal toca de novo e a cidade se transforma na sua versão mais aterrorizante. E agora aquele homem que tava ali na cabine se levanta, virando um monstro horroroso, medonho, assim. Gente, os monstros de Silent Hill são os mais assustadores de filmes de terror, na minha opinião. Vocês não acham, não? Começa então uma grande fuga da Rose de todas aquelas criaturas bizarras. E é aí que ela encontra o cabeça de pirâmide pela primeira vez, que usa aquela espada enorme dele. Assim, gente, cabeça de pirâmide é bizarro. E ela vai correndo, desesperada, e acaba encontrando a Sibyl. Ufa, né? Nesse momento, as duas se ajudam ali, óbvio, pra tentar sobreviver e enfrentar o que tá vindo. Enquanto isso, gente, o Christopher, marido, tá ali no mesmo lugar. Ele tá na escola, só que na dimensão da realidade, vamos dizer assim. E ele, inclusive, sente o perfume da Rose, como se ele estivesse sentindo a presença dela ali. Seguindo a pista sobre o hotel, a Rose e a Sibyl acabam chegando em um lugar onde vem a Dahlia sendo apedrejada por outra moradora da cidade chamada Anna. A Anna faz parte de uma comunidade religiosa, uma seita, né, gente, que domina Silent Hill, e segundo ela, existe um lugar onde a escuridão não consegue entrar, que é a igreja, que seria ali o grande refúgio deles, que aquelas criaturas não conseguem entrar lá dentro. E quando a conversa vai se desenrolando ali, entra um detalhe muito específico e importante. No mural de chaves ali do hotel, no espaço do quarto 111, existe um desenho de uma mulher sendo queimada como bruxa. A Anna, então, se junta a Rose e a Sibyl, e as três decidem explorar o quarto 111 para entender o que aquilo significa. É nesse ponto que a Anna deixa clara a visão da seita sobre a Dahlia. A cidade odeia ela porque, para eles, ela é a grande culpada pelo mal que caiu sobre Silent Hill. Em meio a essa investigação, a Rose finalmente consegue falar com a garotinha que fica aparecendo ali pela cidade. Ela é a Alessa, a figura ali da Alessa quando criança, só que numa versão mais dark. Mas, antes da Rose conseguir conversar com ela e descobrir onde a filha tá, o sinal soa de novo, obrigando todo mundo a correr para a igreja. E aí saem muitas pessoas correndo ali. Todos da cidade vão correndo pro refúgio desse mal, que é a igreja. Só que quase chegando ali dentro da igreja, mas ainda do lado de fora, e com a escuridão se aproximando, rola uma das melhores cenas desse filme. O cabeça de pirâmide aparece e mata a Anna de uma forma bizarra e assim, brutal, louquíssimo. Dentro da igreja, a Rose e a Sibyl conhecem a Christabella, que é quem realmente comanda a fé daquele lugar. A alta sacerdotisa e líder máxima daquela seita. Dentro ali daquela igreja, o clima tá bem hostil. Aquela galera ali daquela religião parece ser bem louca e extremista, mas a Rose tenta pedir ajuda ali, falando que ela perdeu a filha e que ela precisa encontrar ela, né, etc. A Christabella, então, com esses papos de
seita dela diz que Silent Hill é um lugar dominado por uma força maligna. A cidade seria comandada pelo diabo e que, se esse diabo quer que a Rose encontre a garota, então ela vai encontrar. E ela fala, inclusive, esse diabo fica num lugar específico. Ele fica no porão do hospital da cidade. A Rose e a Sybil vão até o hospital, mas a Christabella e seus capangas vão junto. Quando eles chegam lá, a Christabella repara no medalhão que a Rose usa aqui no pescoço, e esse medalhão tem uma fotinha ali da Sharon. Acaba que o medalhão se abre e quando a Christabella vê a imagem direito, ela percebe que a Sharon tem o mesmo rosto da Alessa. Com isso, óbvio, ela passa a acusar a Rose e a Sybil de serem bruxas que estavam ali servindo ao diabo, a Alessa. Nessa loucura e confusão, a Rose consegue entrar no elevador do hospital, enquanto a Sybil fica pra tentar lidar com os capangas, mas ela é espancada brutalmente ali por eles. Enquanto isso, a Rose chega até o porão do hospital, mas no caminho ela acaba encontrando as enfermeiras icônicas, esquisitas, tortas, desfiguradas, e elas estão bloqueando a porta onde estaria aquele diabo. E aí tem mais uma cena incrível que a Rose percebe ali que as enfermeiras não enxergam direito. Elas reagem muito mais ao som, ao movimento e à presença. Então ela desliga a luz e vai tentando passar entre elas em silêncio. E é uma loucura, gente. Amo. Eu morro de vontade de fantasiar de enfermeira de Silent Hill no Halloween. Mas é uma fantasia meio difícil, né? Não sei, é maquiagem. Não sei, vamos tentar. Quem sabe esse ano. A Rose consegue entrar na sala do diabo e aqui ela encontra o que seria a Alessa adulta já. Toda queimada ali, numa situação horrível. E é aí que o filme conta pra gente o que diabos rolou naquela cidade, o que foi esse incêndio e toda essa coisa envolvendo a Alessa. A gente fica sabendo que a Dahlia era uma mulher mal vista e tratada como escândalo em Silent Hill porque ela teve uma filha fora do casamento. Essa filha é a Alessa e a comunidade não só rejeitava a menina, como tinha medo dela. A Alessa apresentava habilidades psíquicas, o que fez o povo acreditar que ela era uma bruxa. A menina cresceu maltratada, sendo alvo de crueldade e bullying, e num lugar onde existia uma seita religiosa agressiva e extremista, comandada pela Christabella, que constantemente perseguia a Alessa. Em uma dessas situações de perseguição, tentando escapar da violência e da pressão das pessoas, a garotinha se esconde no banheiro da escola e lá dentro a menina é abusada pelo zelador. Gente, é pesado. E esse zelador, inclusive, é aquele monstro nojento, torto, que aparece no banheiro com a chave na boca. Ele tá desse jeito, nessa dimensão de Silent Hill, justamente porque ele cometeu atrocidades no passado. Depois disso, a seita da Christabella usa essa violência que a garotinha sofreu como desculpa doentia pra colocar a culpa na própria Alessa e dizer que a menina não era mais pura. E a partir daí, eles decretam que ela tinha que ser purificada. Pois é, vai vendo a bizarrice, gente. E essa purificação, né, que eles iam fazer seria queimar a Alessa em uma fogueira. No momento, presa ali, prestes a ser queimada, a Alessa é tomada por uma raiva tão gigantesca que ela reage com a mente, derrubando o carvão da fogueira pro subsolo da cidade, e o que era só um ritual vira um inferno real. Um grande incêndio começa e o resultado é devastador, né? A Alessa fica destruída pelo fogo numa condição horrível e a Dahlia, tomada por culpa de ter entregado a própria filha para aquela seita, entra em desespero e chama a polícia. E aí a gente vê que o policial Thomas esteve envolvido nessa operação do incêndio. É ele que tira a Alessa da fogueira e acaba até queimando as mãos ali. Depois disso, a gente vê a Alessa no hospital em estado gravíssimo. E ali, sem força no corpo, mas transbordando ódio e desespero por tudo que a cidade fez com ela, ela dá um passo que muda Silent Hill pra sempre. Ela faz um pacto com uma entidade maligna, o diabo, demônio, anjo da morte, como queiram chamar. Essa entidade maligna oferece a ela a chance de se vingar de todo mundo que a machucou. Ela aceita e assim surge a energia nebulosa ali de Silent Hill, como se o lugar inteiro passasse a ser regido por essa energia de rancor e de punição, um purgatório. Nessa decisão, a Alessa tem sua alma dividida. Uma parte se torna
torna aquela presença sombria, aquela Alessa criança dark que a gente vê rondando a cidade. E a outra parte, o que restou de inocência, aquilo que ainda tinha de pureza, se manifesta como a Sharon, um fragmento da Alessa que é levada para o mundo real para ser adotada e viver longe dali, como se fosse uma tentativa de salvar ao menos um pedaço dela daquela maldição. Bom, depois de revelar toda a verdade, a Alessa ali na cama de hospital explica para Rose que existe um lugar que a impede de completar o que ela quer. A seita construiu uma espécie de fortaleza que é a igreja e por algum motivo essa estrutura impede que ela entre e finalize sua retaliação contra todo mundo que está protegido ali. Porém, ela deixa claro que existe uma saída e essa saída envolve a Rose. Com a ajuda dela, a barreira pode ser quebrada. E assim, a Alessa Dark, criança, entra no corpo da Rose, usando ela como uma espécie de hospedeira, num disfarce que ia permitir que ela atravessasse o limite e alcançasse a igreja por dentro. Enquanto isso, a Christabella consegue encontrar a Sharon escondida e ela decide, né, que a menina tinha que ser purificada também, porque ela era um fruto ali da Alessa, elas eram iguais. Mas antes disso, quem vai pra fogueira é a Sybil, que depois de ser espancada pelos capangas, é amarrada ali num pedaço de madeira e é queimada viva por esses lunáticos dessa seita. A Sharon seria a próxima ali, mas a Rose aparece e ela tá, né, com a Alessa dentro dela. E é aí que realmente a vingança começa de verdade. Por causa de um ferimento que a Christabella causa ali no corpo da Rose, a Alessa consegue se manifestar através do sangue, o chão se rompe e então a Alessa verdadeira surge numa maca cercada por arame farpado, assim, gente, é bizarro. Esses arames ganham vida e começam a matar brutalmente todo mundo na igreja, numa cena mega sangrenta e violenta e com o final icônico da Christabella sendo partida ali no meio. Todo mundo morre, menos a Dahlia, a Sharon e a Rose. A Alessa não matou a mãe Dahlia porque uma mãe é um deus aos olhos de seus filhos. Mother is God in the eyes of a child. Bom, depois disso, parece que o ciclo se encerrou. A Alessa finalmente se vingou de quem a destruiu e tudo entrou em equilíbrio ali, mas o filme dá a entender que a versão Dark da Alessa pode ter entrado no corpo da Sharon, como se agora a garota carregasse aquela sombra dentro dela. Depois de toda aquela carnificina, a Rose e a Sharon conseguem voltar pro carro e ele funciona normalmente. A Rose tenta retomar ali a vida e liga pro marido. Ela diz que tá com a Sharon, que tá tudo bem, que elas estão a salvo, que elas estão voltando pra casa. Só que quando o Christopher atende, ele não consegue escutar nada. E aqui a gente vai pegando o que tá acontecendo. A Rose e a Sharon não saíram daquela dimensão que elas estavam. A casa pra onde elas retornam tá acinzentada, coberta por neblina, diferente da realidade em que o Christopher vive. Ou seja, elas continuam presas ali na dimensão de Silent Hill. E o que é essa dimensão, né, gente? Essa dimensão nebulosa de Silent Hill é nada menos que um tipo de purgatório, um lugar onde as pessoas ficaram presas para poder pagar pelos seus pecados, um tipo de prisão espiritual. Ou seja, todo mundo que a gente vê ali na Silent Hill da neblina tá morto. A Rose, a Sharon, a policial, a população, todo mundo. Quando a Rose sofre o acidente de carro ao chegar ali na cidade, aquele impacto teria sido o momento em que a Rose e a Sharon morrem. A própria Sybil também sofre um acidente de moto durante a perseguição e o filme sugere que ela também morreu quando chegou de verdade na cidade. E a gente vê também, ao longo do filme, o Christopher investigando e concluindo que ninguém tinha escapado daquele incêndio em Silent Hill. Tipo, a cidade foi devastada mesmo. Ou seja, né, todas aquelas pessoas ali em Silent Hill estariam presas no purgatório, algumas sendo punidas, outras talvez tentando algum tipo de redenção. E no fim, a Rose e a Sharon até conseguem escapar de Silent Hill de uma certa forma, mas elas continuam naquela realidade cinzenta que é o purgatório delas. Bom, o filme termina dessa forma impactante, né? Filmaço. E ele teve uma continuação, tá? Silent Hill Revelação foi lançado em 2012, mas não foi dirigido pelo Christopher Gans. Eu não vi o filme, então eu não vou falar sobre ele, mas ele se propõe
vem a ser uma continuação direta aí do primeiro, revelando o que aconteceu depois com a Sharon e com a Rose. E o Christopher Gans, gente, ele já tinha vontade de fazer uma adaptação cinematográfica de Silent Hill desde 2001. Ele enxergava a franquia de jogos como um tipo de terror que já nascia cinematográfico. Não era só monstros e sustos, era toda a atmosfera, a imagem, o som, a sensação de pesadelo e um lado psicológico muito forte. E ele queria levar isso pro cinema sem tratar o público como bobo, mantendo o clima e o espírito do jogo. Em entrevistas da época, ele fala dessa intenção de seguir o jogo bem de perto e de como ele e a equipe realmente amavam aquele universo. O Christopher correu atrás dos direitos do filme por anos e tentou convencer a Konami, empresa dona dos jogos, de que ele não estava só pegando uma franquia famosa, e sim que ele tinha uma visão clara do que ele queria filmar. Um detalhe bem conhecido dessa história é que ele preparou um material super elaborado, um vídeo de cerca de 37 minutos com legendas em japonês que ele enviou para Konami como prova de comprometimento. Então no vídeo ele tentava convencer ali a galera da Konami. O diretor já explicou que lá em 2006 ele queria adaptar o jogo Silent Hill 2, mas ele sentiu que era cedo demais para levar algo tão sofisticado para o cinema naquele momento. Por isso ele preferiu adaptar o primeiro jogo, concentrando energia em construir o mundo, a estética e a lógica daquela cidade. E só agora ele volta para encarar a adaptação do 2 do jeito que ele queria. Que eu vou falar mais sobre esse filme aí que chega amanhã daqui a pouquinho. E dá para sentir esse esforço no resultado final. O filme passa a impressão de ter sido feito com muito carinho, quase como se o diretor tivesse colocado a alma no projeto. Mas ele não tinha liberdade total, tá, gente? Para autorizar a produção, a Konami fez o diretor assinar vários contratos, garantindo que a adaptação preservasse o enredo e o cenário dos games, sem virar algo completamente solto do material original. Olha, eu sinto que o Christopher Gans teve uma preocupação que o David Sandberg, por exemplo, não teve com a adaptação cinematográfica do jogo Until Dawn. E isso é difícil, gente. Adaptar um jogo para filme é difícil, porque a experiência de uma gameplay é diferente de uma experiência de filme. A gameplay, ela é um pouco mais individual, e traduzir uma experiência interativa para um filme fechado é bem difícil. Mas foi muito bem feito em Silent Hill através de uma parceria entre o Christopher Gans e o roteirista Roger Avary, que foi roteirista de filmes consagrados como Pulp Fiction e Cães de Aluguel. Depois de assinarem diversos contratos com a Konami de garantia de semelhança clara com o jogo, a produção do filme optou por usar monstros e referências diretas dos jogos e, ao mesmo tempo, usar criaturas próprias para a linguagem do cinema. Nessa divisão, o diretor tentou se manter o mais fiel possível à fonte, enquanto o roteirista tinha como missão principal capturar a vibe ali de Silent Hill. Só que nem tudo são flores, e rolaram algumas polêmicas aí, machistas, na produção do filme. Em 2004, já existia um rascunho do roteiro que o Christopher Gans amou. Só que o estúdio que estava produzindo o filme não gostou da ausência total de personagens masculinos, e esse roteiro foi rejeitado. Só depois que o roteiro foi remodelado para incluir o marido Christopher e também o policial Thomas, os produtores aceitaram seguir com o projeto. Muita gente, inclusive, achou ruim o fato do Christopher Gans ter mudado o gênero do protagonista. No jogo, o protagonista é um homem, mas o Christopher achou que uma jornada de resgate de uma criança seria mais crível e emocional se a personagem central fosse uma mãe. O que é verdade, né, gente? A fanbase do jogo chegou a mandar cartas de ódio pro roteirista Roger Avary, dizendo que se ele não fizesse do jeito certo, ele seria encontrado morto. Bizarro, né? Mas não temos só curiosidades bizarras, temos curiosidades bem interessantes também. Em relação ao elenco, a equipe passou um bom tempo procurando quem faria a Rose, porque eles queriam uma atriz com presença mais sofisticada, mas ao mesmo tempo com aquele ar de mulher vulnerável, como quem sempre tá na defensiva. Eles chegaram a testar nomes bem conhecidos, como a Mila Djokovic, que estava em alta por causa de Resident Evil, e também a Meg Ryan. Todas fizeram o teste, só que o diretor gostou mais da Radha Mitchell, que leu o roteiro e topou entrar no projeto.
A Jodelle Ferland, com só 10 anos, foi quem interpretou a Sharon e a Alessa. E arrasou, né, gente? Essa atriz foi um ícone nos anos 2000. Ela fez filmes como Caso 39 e Eclipse da saga Crepúsculo. Inclusive, existe uma curiosidade legal sobre ela. Mesmo tendo só 10 anos, ela praticamente carregou um trio de personagens nas costas. Ela interpreta a Sharon, a Alessa e também a versão dark da Alessa. E o mais interessante é que isso nem era o plano original. A ideia inicial da produção era escalar 3 meninas diferentes, uma para cada versão, só que a Jodelle acabou convencendo geral de que dava conta sozinha e ficou com tudo. O próprio Christopher Gaines já disse que via nela a atriz ideal e que já conhecia o trabalho dela de projetos anteriores, o que ajudou na confiança de que ela conseguiria entregar essas variações. Tem até um detalhe que ficou famoso no processo de seleção dela. Em uma audição, ela teria soltado a frase "Eu sempre quis fazer o diabo", e isso conquistou a galera ali. O diretor também teria assistido muitas horas de material dela antes de bater o martelo, justamente porque ela tinha uma experiência grande para a idade. Agora, a Laurie Holden foi escolhida para interpretar a Sybil, principalmente porque o Christopher Gaines queria uma atriz que passasse credibilidade como alguém forte, firme e protetora. E ele enxergou isso nela de um jeito bem específico. Em relatos de bastidores, ele comenta que conheceu a atriz a partir do filme The Majestic, de 2001, onde ela aparece com um lado mais feminino. E a ideia dele em Silent Hill era justamente mostrar o outro extremo, uma personagem mais dura, mais afiada, com presença de ação e coragem, alguém que você acredita que enfrentaria o inferno de Silent Hill sem desmoronar na primeira ameaça. Além disso, a produção precisava que o público se importasse com a Sybil, porque ela vira aliada da Rose e tem um peso emocional grande na história. Então, a atriz tinha que despertar empatia e, ao mesmo tempo, transmitir autoridade. E existe ainda uma curiosidade que aparece em algumas entrevistas, que antes da Laurie entrar no projeto, quem ia fazer o papel seria a Carrie-Anne Moss, mas ela teria saído do projeto por ter engravidado, e aí a Laurie acabou assumindo a personagem e foi parar no set pouco tempo depois. E arrasou. Agora, se tem um nome nos bastidores que não dá pra deixar de fora, é do dançarino e coreógrafo Roberto Campanella. Ele foi uma peça-chave do filme e ajudou a dar vida e personalidade pros monstros. O Roberto interpreta o Cabeça de Pirâmide e também o Zelador na Escola, tanto a versão humana quanto a versão monstruosa. Mas o trabalho dele vai muito além do elenco. Ele também atuou como coordenador de movimento das criaturas, ajudando a definir como esses seres andam, atacam, respiram e ocupam o espaço, justamente para que os monstros parecessem menos criaturas genéricas e mais corpos amaldiçoados, cheios de dor e intenção. E isso tem tudo a ver com a proposta visual do filme. Em vez de depender só de CGI, muitas criaturas foram feitas com performances físicos, usando maquiagem e próteses. E o Roberto foi fundamental para transformar esses corpos em algo inquietante, quase como uma dança torta ali. Tem até uma fala dele explicando que aquela linguagem corporal exagerada vem da ideia dos monstros serem seres humanos amaldiçoados em sofrimento. E o Roberto volta agora como coach de movimento pro novo filme Terror em Silent Hill, Regresso pro Inferno, justamente porque essa assinatura física dos monstros virou parte do DNA ali da versão do diretor Christopher Gaines. Bom, em geral, a produção de Terror em Silent Hill foi muito artesanal em várias escolhas. O longa foi filmado principalmente no Canadá, o filme é canadense, né? Em locações em Ontário, em estúdio, e uma rua inteira em Brantford acabou virando a avenida principal de Silent Hill. Na parte técnica, o filme é um monstro de efeitos visuais. São centenas de planos com VFX, centenas de tomadas em que boa parte dos efeitos foi usado na neblina, nas cinzas e nas transições de mundo. E o mais curioso é como eles faziam a sujeira do ar funcionar ali na imagem. Muita coisa de neblina e cinzas foi aplicada depois, com técnicas de composição e rotoscopia para grudar aquela camada no mundo e nos atores sem parecer um filtro barato. Outra curiosidade é o nível de obsessão do Christopher Gaines com a referência visual do jogo. Para ajudar o elenco e a equipe a entrarem no clima e entenderem o tipo de enquadramento que ele queria, ele chegou a levar um PlayStation 2 com uma TV grande pro set e usar o próprio jogo como guia de câmera e sensação de cena. E para manter o som mais fiel possível ao espírito dos jogos, ele fez questão de ter o Akira Yamamoto
Yamaoka, responsável pela trilha sonora dos jogos, envolvido e indo até o set em alguns momentos. E tem também, gente, uma curiosidade de roteiro que muda totalmente o impacto do final. A ideia inicial era encerrar naquela cena final ali com 6 cabeças de pirâmide dentro da igreja, massacrando todos os membros da seita. Só que isso não foi feito por conta de limitações de tempo e orçamento e foi substituído pelo final do arame farpado ali com a Alessa ali. Ou seja, o clímax que a gente vê ali no final não era o plano A, é o plano que foi possível filmar dentro da realidade do cronograma. Até a distribuição e a classificação do filme tem história. O Christopher Gaines comentou que precisou lidar com versões diferentes do longa, dependendo do país, e que havia preocupações com corte e censura. E o material de produção também registra que o filme terminou com classificações etárias específicas em alguns mercados europeus, tipo restrições de idade no Reino Unido e na França. O filme teve um orçamento registrado na casa de 50 milhões de dólares e arrecadou por volta de 100 milhões de dólares mundialmente, o que ajuda a explicar por que ele gerou continuação, mesmo com críticas mistas na época, da galera falando que achou o filme um pouco confuso e etc. Bom, e agora, né, teremos mais um Silent Hill dirigido pelo Christopher Gaines. Finalmente, a adaptação do segundo jogo que ele tanto queria fazer lá atrás. Terror em Silent Hill, Regresso para o Inferno, estreia amanhã, no dia 22 de janeiro de 2026, e vai funcionar como uma adaptação do jogo Silent Hill 2. Ou seja, ele não é uma continuação direta do filme de 2006, nem uma continuação do filme de 2012. A base é a história do James Sunderland, interpretado pelo Jeremy Irvine. O James está devastado depois de ser separado do seu grande amor e recebe uma carta misteriosa que o leva de volta a Silent Hill. Quando ele chega, ele encontra a cidade transformada por uma força maligna, cruza com figuras assustadoras e, conforme avança na busca, começa a duvidar da própria sanidade e da realidade, tentando se manter firme o bastante para resgatar sua amada. Esse terceiro filme ficou anos em vai e vem de desenvolvimento, até finalmente virar um projeto para valer. O próprio Christopher Gaines já falava lá por 2020 que estava escrevendo novos roteiros ligados a Silent Hill e que a ideia dele não seria simplesmente continuar a história do cinema como uma sequência direta, mas tratar Silent Hill mais como um lugar onde diferentes histórias podem acontecer. A virada mesmo aconteceu quando o projeto foi oficialmente aprovado em outubro de 2022 com o título Return to Silent Hill. Depois disso, ele entrou em produção, com filmagens ocorrendo entre abril de 2023 e fevereiro de 2024 na Alemanha e na Sérvia. Tô animada pra ver esse próximo filme. E vocês? Eu gosto muito do terror de Silent Hill, a atmosfera, os monstros assustadores, tudo. Eu acho lindíssimo e eu gosto muito do primeiro filme. Vamos ver se esse próximo vai superar as expectativas, que pra mim tão altas, tá? Eu quero um filme bom. E vocês? Vocês gostam de Silent Hill? O que vocês acham desse universo macabro dessa cidade fantasma? Deixa sua opinião aqui nos comentários e não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e, se aparecer o botão de hype aí pra você, hype aqui também. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.